Oi, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhadinha no teorema que é bem importante quando a gente está estudando limite de funções de várias variáveis reais em uma variável real. O teorema principal dessa parte é esse teorema que está escrito aqui, que tem vários formatos que ele pode ser enunciado. Eu aqui utilizei uma inspiração no jeito que está no Guidorizi, né? No livro do Guidorizi, volume 2, quinta edição. Esse aqui seria o exemplo 4 da seção 9.1. Então, estou me baseando. Tá um pouquinho diferente, né? Eu coloquei algumas definições a mais, umas coisinhas que eu vou comentar. Mas, basicamente, é assim que está no Guidorizi. E esse teorema diz o seguinte, já vou explicar passo a passo, mas vamos ler ele por completo primeiro. Seja f uma função de um subconjunto de R2 em R, tal que o limite dessa função, quando x tende ao x0y0, que é um ponto do A, ok? Eu não coloquei aqui, mas está subentendido que é um ponto do A, esse limite é igual a L, e seja ainda uma curva gama, que está definida aqui no intervalo dos reais, em R2, com gama de T0 igual a x0y0. Da mesma maneira, esse T0 está no intervalo, tal que gama de T é diferente de x0y0 se o T é diferente de T0. Ou seja, para qualquer outro valor T dentro desse intervalo, a curva gama não vai ser x0y0. Ela não fica pisando em cima desse ponto infinitamente. E a imagem dessa curva está contida no domínio da função f. Só para não dar problema na hora de fazer aqui a composta depois. Pode dar problema no limite. Então, o que diz esse teorema é que, dadas essas hipóteses, o limite da f de gama de t, quando t tende a t0, é igual a L. Bom, eu já vou explicar então as minúcias desse teorema, mas vamos ver aqui um desenho que representa mais ou menos o que esse teorema está falando. Então, segundo esse teorema, a gente tem uma função f que está definida em um subconjunto de R2. Então, vamos supor que esse subconjunto, que a função f esteja definida, seja esse espaço verde aqui, dentro dessa região verde. Vamos supor que esse seja o conjunto A. E o ponto lá que eu estou tomando limite é um x0, y0 aqui. Então, x0, y0 é esse ponto. Esse conjunto A aqui, ele não necessariamente é um conjunto aberto, nada do tipo, né? O ponto x0, y0 que eu coloquei, a restrição que o Guidorizi faz, por exemplo, é que ele seja um ponto de acumulação do conjunto A. Eu não vou entrar muito em detalhes com relação a isso, um detalhe um pouco mais técnico, mas basicamente isso fala que, assim, quando eu me aproximo desse ponto, quando eu estou aqui numa bola centrada nesse ponto, eu consigo encontrar infinitos outros pontos do conjunto A dentro dessa bola. Então, por menor que seja essa bolinha, tirando o próprio ponto x0, y0, eu consigo encontrar outro ponto do conjunto A. Ou seja, de fato, né, esse ponto x0, y0 seria um ponto de acumulação. O conjunto A se acumularia perto dele. Perto desse pontinho, infinitamente próximo dele, eu encontraria outros elementos do conjunto A. Okay? Então, isso tem que ser uma hipótese já pré-colocada ali para eu conseguir calcular o limite. Senão não faz muito sentido eu calcular o limite em pontos que não são pontos de acumulação. Mas a gente não vai precisar se preocupar tanto com esse problema, porque a maior parte dos exercícios não... o conjunto A é um conjunto aberto. Então, para todo ponto lá, dentro desse conjunto, tem uma bola que está inteiramente dentro do conjunto. Então, de fato, tem infinitos pontos dentro, enfim. Então, a gente não se depara com esse problema aqui. Ok? Mas só para saber que tem um problema e que é bom pensar sobre isso também. Então, a gente tem aqui esse ponto x0, y0, que é um ponto aqui do conjunto A. Eu sei que o limite da função quando x e y tende a x0 e y0 é L. Então, a função aqui f, que está definida nesse A, quando eu me aproximo do x0 e y0, ela está dando L. E eu tenho também uma curva gama dentro de um intervalo. Então, vamos supor que a curva gama seja... vou colocar aqui de preto mesmo.
seja isso aqui, tá? Vamos supor que seja esse pedacinho. A curva gama, ela está definida, então, no intervalo. Dentro desse intervalo tem o ponto T0. Então, T0 está aqui dentro. Não, peraí. T0 está aqui dentro. E ela tá indo em R2, né? E eu sei também que o gama de T0 é o x0, y0. Então, quando T é T0, a curva ela passa exatamente por esse ponto aqui. Então, aqui, nesse ponto da curva, seria o T igual a T0. E eu sei também, por meio das minhas hipóteses, que a curva ela não é x0, y0 nunca mais em nenhum outro ponto do intervalo. Ou seja, ela não pode fazer voltas aqui, né? Porque poderia, a princípio, passar aqui uma vez por esse ponto x0, y0 e depois ela faz uma outra volta, passa de novo. Poderia passar mais uma vez, poderia ficar passando aí por esse ponto. Mas a minha hipótese é que ela não fica passando. Na verdade, né, não precisa. Eu posso enfraquecer um pouquinho essas hipóteses do meu teorema. Eu poderia colocar que ela não passa infinitas vezes pelo ponto x0, y0. Porque se ela passa finitas vezes pelo ponto x0, y0, eu poderia apenas restringir esse intervalo. Por exemplo, vamos supor que ela passa pelo x0, y0 no T0, T1 e T2. Então, se o meu intervalo I é isso aqui, eu tenho que o T0 está em algum lugar aqui, o T1 está aqui e o T2 está aqui. A princípio, o meu intervalo I seria isso completo. Mas se ela está passando por esses 3 pontos, né, ela está passando pelo x0 e y0, então eu só diminuo aqui o intervalo I e o teorema se aplica da mesma maneira. E ela passa a se encontrar no ponto x0 e y0 uma única vez. Então dá para enfraquecer um pouco, mas vamos deixar assim por enquanto, né, não tem problema. Ela passa uma única vez por aqui. E outra coisa é que a imagem da gama está contida no domínio da F. Então, dentro da gama, né, na imagem aqui, está todo dentro do conjunto A. Também dá para enfraquecer um pouquinho, mas não precisa, não é necessário agora. Só se tiver um exercício futuramente que precisa, eu volto a falar sobre isso. Mas toda essa curva então está dentro do A, como mostra aqui o desenho. Então, nessas condições, se eu pego a F, aplico no gama de T, né, se eu pego a F e fico aplicando ela aqui em cima dessa curva, o teorema diz que o limite, quando eu me aproximo de T0, dá também o L. Bom, se a gente olhar aí para o desenho, isso não é uma coisa muito difícil de ver. Porque eu falar que o limite da F, quando xy se aproxima de x0, y0, está dando L, significa que quando eu tomo bolas em torno do x0, y0 cada vez menores aqui, para qualquer epsilon, se eu tomar um epsilon e quiser deixar o f aqui de xy próximo do L, assim, se eu quiser que aconteça isso, basta eu tomar uma bola suficientemente pequena em torno do x0, y0 aqui, que dentro dessa bola, se eu aplico a função dentro dessa bola, eu venho para cá. Bom, mas se a curva gama é uma curva, inclusive, que eu não coloquei aqui, mas ela tem que ser uma curva contínua, faltou essa hipótese, senão não dá certo. Então, uma curva contínua, só acrescentar isso. Isso é bem importante, tá? Aí o resto tá tudo da mesma maneira mesmo. Então, uma curva contínua, gama de T0 contínua em T0. Não precisa ser contínua em tudo, mas em T0 é necessário. Então, vou colocar para cá. Então, contínua em T0. Com gama de T0 igual a x0, y0. Enfim, tudo o resto igual. Se ela é contínua, significa que eu consigo deixar essa curva próxima o suficiente do x0, y0 se eu mantiver o t próximo do t0. Ou seja, quando eu estou me aproximando de t0, a curva tem que ficar dentro dessa bola. Eventualmente ela vai ficar. E, portanto, dentro dessa bola aqui, eu sei que a f está próximo do L, então f de gama de t está próximo. Eu já vou provar isso matematicamente, né? Só estou fazendo o desenho para entender. Então é isso que esse teorema diz.
Eu vou provar aqui o teorema, depois eu vou comentar o que acontece se alguma das hipóteses lá não forem satisfeitas. Então vamos lá, a gente tem que, primeiro, o limite da f, quando xy tende a x0, y0, é igual a L. Então, eu vou colocar aqui a definição desse limite CL. Significa que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se eu mantiver o xy próximo do x0, y0 a uma distância menor do que delta, e é importante aqui eu colocar isso aqui, ó. Então, não necessariamente se o xy for igual ao x0, y0, a função f vai estar próxima de L. Eu já vou explicar isso depois. Mas lembra que o limite ele não enxerga o que acontece no ponto que você calcula, ele enxerga o que acontece nas proximidades. É uma coisa sempre em relação às proximidades. Então, se isso acontece, isso aqui implica que a f de xy menos L tem que ser menor do que epsilon. Então é isso que significa que o limite da função f dá L, ok? E aí outra coisa agora, pensando da mesma maneira, só que usando agora a continuidade da gama em T0, a gente sabe que a gama é contínua em T0, então, mais uma vez, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se t menos T0 for menor do que delta, novamente tem aquele... Aqui não precisa, na verdade, disso, porque a gente está falando de que a gama é contínua. Se ela é contínua, significa que o limite, quando t tende a T0, da gama de t, isso é igual ao gama de T0. Ou seja, nesse caso específico da continuidade, o limite ele não é apenas em relação às proximidades, ele também dá o próprio ponto. Então, o limite é igual à função aplicada no ponto. Então, por isso que eu não preciso aqui colocar isso aqui, tá? Porque já vai acontecer automaticamente por causa da continuidade da função. Então, se isso aqui é menor que delta, o gama de t menos x0, y0, isso aqui é menor do que epsilon. Beleza, então a gente tem essas duas coisas, só que agora eu vou juntar as duas para conseguir demonstrar o teorema. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou pensar no que acontece, porque é como eu falei, né? O desenho aqui mostra isso. A gente sabe que eu consigo deixar aqui a função f suficientemente próxima do valor L se eu tomar xy suficientemente próximo do x0, y0. Então vamos tomar aqui um epsilon, tá? Dado epsilon maior que zero. Pelo que eu acabei de dizer, pela definição do limite, eu sei que existe um delta maior que zero, tal que se... Eu estou repetindo porque agora realmente eu vou demonstrar, né? Antes eu estava só colocando as definições mesmo. Se isso aqui é menor do que delta, então f de xy menos L é menor do que epsilon. Beleza. Agora, como a função gama também é contínua no ponto t0, eu consigo deixar a gama de t próxima de x0, y0 o quanto eu quero. Como eu quero que a gama de t caia aqui, para que eu consiga provar isso, né, eu quero deixar aqui a gama dentro dessa bolinha que eu acabei de tomar. Então, eu vou fazer o seguinte. Mas, como
gama é contínua em T0, existe um outro valor aqui que eu vou chamar de delta1 maior que 0, tal que se eu deixo o t próximo de T0 por esse valor delta1, então eu sei que a minha gama de T... Opa, aqui na verdade é uma norma, coloquei módulo, mas é uma norma porque esse gama de T está em R2. Então, gama de T, ele fica bem próximo do x0, y0, por um valor delta, que foi o valor que eu escolhi, né? No caso, o meu epsilon, o epsilon da continuidade da gama, é o delta. Então, se eu tomar epsilon igual a delta aqui, o delta que é escolhido com base nesse aqui, eu tenho isso aqui. Então, se existe esse delta1, que se o t estiver próximo do t0 pelo delta1, então eu sei que a gama de t fica próxima o suficiente de x0, y0 de delta, que é isso que eu queria. Então, agora a gente vai juntar as duas coisas. Então, é o seguinte, ó. Logo, se 0 está entre t menos t0 entre delta1, então, tá, agora é o seguinte, ó. Eu estou dizendo assim, que se eu tomar um t próximo do t0 de delta1, que não seja o próprio t0, por meio disso aqui, eu sei que o gama de t menos x0, y0 fica menor do que delta. Só que como eu estou colocando essa restrição aqui, o 0 é menor do que o módulo de t menos t0, eu posso afirmar que então isso aqui não só é menor do que delta, isso é maior do que 0 também. Aqui eu estou usando o fato que está no enunciado de que gama de t é diferente de x0, y0 para todo t diferente de t0. Então, se eu estou pegando aqui o t menos t0 maior que 0, significa que o t é diferente de t0, em particular. E, portanto, se o t é diferente de t0, eu tenho que o gama de t é diferente de x0, y0. E, portanto, isso aqui tem que ser maior do que 0. Tá? Isso aqui é importante porque agora a gente vai ter que usar essa outra implicação. Ó. Então, se o gama de t ele é um elemento tal que gama de t menos x0, y0 é menor do que delta, maior do que 0, eu posso usar a implicação do limite da f, dando L, para provar que o f de xy menos L é menor do que epsilon. E o meu xy, no caso, é o próprio gama de t. E, portanto, né, a gente vai agora usar mais uma implicação. Portanto, o f de gama de t menos L é menor do que o epsilon. Ou seja, por que então que eu precisei que a gama de t fosse diferente de x0, y0? Porque se isso não acontecesse, eu não poderia garantir de maneira nenhuma que isso aqui é maior do que 0. Não poderia garantir isso. E não garantindo isso, eu não teria certeza de que eu estou dentro dessa hipótese aqui. Porque isso só diz para mim que se esse negócio aí de dentro, né, o módulo, a norma do xy menos x0, y0, tiver entre 0 e delta, então isso aqui acontece. Mas ela não garante que se isso for igual a 0, isso acontece. Certo? Então, o esquema foi por aí, por isso que a gente precisou daquela hipótese estranha lá. E aí a gente acabou de mostrar aqui que para todo epsilon, eu peguei um epsilon qualquer aqui, eu mostrei que existe um delta1 aqui, tal que se o 0 o módulo de t menos t0 está entre 0 e delta1, então f de gama de t menos L tem módulo menor do que epsilon.
Logo, vou só concluir por meio disso agora. Dado epsilon, existe delta 1, tal que, se isso aqui é verdadeiro, então o f de gama de t menos L é menor que epsilon. E isso aqui é a mesma coisa que dizer que limite, quando t tende a t0, de f de gama de t é igual a L. E está aprovado o teorema. Então, de fato, esse limite tem que dar L. Agora sim, vamos comentar aqui algumas coisinhas. Por que algumas hipóteses são necessárias? Dá uns exemplos, né? De que o que daria errado se a hipótese não fosse verdadeira. Primeiro, a curva tem que ser contínua, porque se ela não fosse contínua, poderia acontecer coisas estranhas. Sei lá, por exemplo, então, a mesma coisa, né? Aqui é o xy, aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um ponto, x0, y0, tá? Se não fosse contínua, mas se o gama de t0 realmente fosse x0, y0, poderia acontecer uma coisa estranha, por exemplo, a gama ela fica sempre igual a esse ponto, ela é sempre constante. E aí, quando eu vou pro t0, ela para nesse ponto. E aí eu não poderia garantir que o limite da f de gama de t, quando t tende a t0, daria o próprio L. Porque a gama tá fora desse ponto, né? Não tá nas proximidades desse ponto, ela tá fora. Então é fácil construir um exemplo. Então eu sugiro que você construa um exemplo, é bem fácil de construir nesse caso. E outra coisa que também não pode acontecer isso aqui acho que é o mais estranho, é o que pode causar mais estranheza. Por que a gama de t não pode ficar pisando no x0 e y0 infinitamente, se o t for diferente de t0? Então vamos ver o que acontece. Vamos supor aqui que a gama de t, que a f, aliás, f de xy, pegar uma função f de R2 em R, definida assim. Ela vai ser 5 se xy for diferente de 0, 0. E vai ser, sei lá, 1 se xy for igual a 0, 0. Agora é fácil, né? Quanto que é o limite quando xy tende a 0, 0 da f? A função f é a função constante quando xy é diferente de 0, 0. Então, o limite disso aqui é parecido com aquele que acontece em R, né? Que quando a gente está estudando limite de funções reais, aí tem sempre aquele caso de que é uma função assim, que tem um buraco, né, em algum ponto aqui, e aí o limite, quando a função está tendendo aqui, vai ser esse ponto. Mas o que acontece com a função exatamente aqui, não dá para ter certeza. Ela pode ter um salto, ela pode nem estar definida, mas o limite dá esse ponto, dá o y desse ponto. Mesma coisa que acontece aqui. A função é uma constante para todo valor diferente de 0, 0. Então não interessa o que acontece no ponto 0, 0. Esse limite ele é 5. Agora vamos pensar numa curva gama. Curva gama de t igual, colocar uma curva constante, uma gama que está definida aqui de R em R2, tal que gama de t sempre dá 0, 0, 0. Poderia até pegar um exemplo mais complicado que esse, tá? Mas vamos pegar esse para facilitar a nossa vida.
Aí, olha só aqui o que acontece aqui. A curva gama, essa curva gama constante, é claro que ela é contínua em todos os pontos, em particular no zero. Ela não tem nenhum problema. Ela é uma função que no ponto, sei lá, vamos pegar no ponto zero. Deixa eu fazer uma outra, que eu acho que essa aqui tá meio... não sei se vai enxergar muito bem. Eu vou tentar fazer com essa. Se ficar ruim, eu vou construir uma outra curva gama que não é constante. Ela fica passando várias vezes pelo ponto problemático, que é o 0,0, mas não é constante. Mas vamos manter essa daqui por enquanto. Então, o que acontece? Ela está dentro das hipóteses. Porque ela é uma curva contínua em T0. O meu T0 vai ser 0, tá? Eu posso escolher outro ponto, mas no caso eu vou escolher T0 igual a 0. Então ela é contínua nesse ponto, porque ela é uma função constante. Só que ela não obedece isso aqui, né? Ela fica, quando t é diferente do zero, que foi o que eu escolhi, a curva ela fica pisando no ponto 0,0, no ponto problemático, que é a imagem do zero. Então isso aqui não é verdade. Agora vamos construir a f de gama de t. Então a f de gama de t é a função identicamente igual a 1, porque a gama de t sempre é 0,0. Então isso aqui é sempre 1 para todo t. Então quando a gente vai calcular o limite disso aqui, isso aqui dá 1. Só que não era para ter dado 1 pelo teorema, né? Era para ter dado 5, porque o limite da função f dá 5. Então não funciona. Por que não funciona? Porque essa hipótese aqui não foi satisfeita. Essa hipótese do gama de t diferente de x0, y0. Então por isso que isso é importante, né? Por isso que essa hipótese é tão importante. E claro que a gente nem sempre fica escrevendo tudo quando a gente vai usar o teorema, mas é bom saber, né, em algum caso específico que pode dar problema nesse caso. É bom entender o que a gente está fazendo para não cometer algum tipo de erro. E agora, só um último comentário do como que a gente usa esse teorema. A gente não usa normalmente para provar que um limite existe, mas sim para provar que um limite não existe. Porque para você provar que um limite existe, não basta você pegar uma curva, né? Por exemplo, digamos que eu queira provar que o limite da f deu algum certo valor. Se eu pegar uma única curva e provar que esse limite dá esse valor, pode ser que exista uma outra curva que não dê esse valor. Então, isso não me garante nada. Isso só está dizendo para mim que se o limite existe, então ele tem o limite aplicado em qualquer curva indo para esse ponto tem que dar esse valor. Mas ele não diz para mim que se eu pegar uma curva, duas, três, quatro que dê esse valor, que de fato o limite vai existir. Inclusive, tem um resultado que depois eu vou fazer que mostra que mesmo que existe esse limite para várias retas aqui, por exemplo, eu estou chegando perto desse ponto aqui por meio de várias retas. E esse limite, por meio dessas retas, né, quando essa curva gama são retas, sempre dá o mesmo valor. E mesmo assim, o limite da função não existe. Porque as curvas têm que ser todas as curvas possíveis. Pode ser uma reta, uma parábola, outra curva mais estranha. Então, esse nosso resultado ele só serve para provar, então, que se... isso aqui é um corolário, né? Como é que a gente usa, então, esse resultado? Se existirem... Vou pegar aqui gama 1 e gama 2 nas condições do teorema, ok? Tais que limite de f de gama 1 de t quando t tende a t0. Se isso aqui der L1 e o limite de f de gama 2 da L2, então o que eu concluo a partir disso, né, e L1 for diferente de L2, é que o limite de f quando x e y vai para x0, y0 não existe. Porque se existisse, todas as curvas naquelas condições deveriam dar o mesmo valor do limite. Não existe. E da mesma maneira, se por acaso eu pegar uma curva para a qual esse limite aqui não existe,
então o limite da função f também não existe, porque se existisse, teria que existir para qualquer curva. Então esse resultado é muito importante, eu vou usar em alguns exercícios aí, por isso que eu gravei esse vídeo, para falar um pouco mais sobre ele. E se você quer uma mentoria individualizada em matemática, focada em alunos universitários ou pré-vestibulandos, ou alunos de Olimpíadas, aqui nos comentários eu vou deixar mais informações sobre a minha mentoria. E qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.